Fala pessoal! Sabe aquela história de que o crime compensa quando se tem as costas quentes? Pois é, o Josias de Souza soltou um comentário cirúrgico sobre como o Flávio Bolsonaro tenta, na maior cara de pau, limpar a imagem dos seus esqueletos no armário. Entre rachadinhas e medalhas para milicianos, a estratégia da família é sempre a mesma: nos tratar como se fôssemos bobos. Vamos analisar essa blindagem jurídica que não limpa a sujeira política. Bom, com esse arquivamento, a história fica arquivada, Josias, ou não? A rachadinha vai voltar a aparecer e será assunto na campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro? Juridicamente foi arquivado, mas politicamente, sem dúvida, que vai aparecer, já está aparecendo na campanha. Temporadas eleitorais, aliás, Fabiola, são muito propícias para lembrar os esqueletos que os candidatos guardam no armário. E nessa entrevista, a esse podcast, o Flávio Bolsonaro expôs as suas versões sobre duas ossadas que assombram a campanha dele. Uma é a rachadinha e a outra é o vínculo dele com milicianos no Rio de Janeiro. E ele apresentou alegações que partem da premissa de que o brasileiro, o eleitor, é trouxa, é bobo. Imagino que você vai ser muito cobrado e vai ter que explicar muito isso aqui em debates, que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Seu ex-assessor Queiroz confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? Até porque é importante esclarecer, Vilela. Claro, porque... deixa eu só completar a pergunta dele, ó. Então o Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Vilela, você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque para tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Gente, é revoltante começar o vídeo vendo como o sistema funciona para os amigos do rei. O Josias deixa claro: juridicamente, o processo da rachadinha foi para o arquivo, mas não porque o Flávio é inocente, e sim porque as provas, que eram robustas, foram anuladas em manobras nos tribunais superiores. É o suco da injustiça brasileira. Quando o Ministério Público recua por falta de provas que eles mesmos ajudaram a invalidar, quem perde é a democracia. O mais cínico é a premissa do Flávio Bolsonaro de que o eleitor é trouxa. Ele tenta separar o jurídico do moral, mas na política, o cheiro de queimado continua lá. Ele quer que a gente acredite que as temporadas eleitorais são apenas perseguição, quando na verdade são o único momento em que esses esqueletos saem do armário para tomar um ar. Não dá para aceitar essa narrativa de perseguido quando se tem todo o aparato do Estado trabalhando para enterrar denúncia de peculato e lavagem de dinheiro. É o cinismo no modo ultra. Ele joga a rachadinha no colo do PM lá, o Fabrício Queiroz, que era o ex-faz-tudo da família Bolsonaro. O Queiroz, de fato, confessou que mordia parte dos salários dos assessores do Flávio Bolsonaro na Alerj, a Assembleia do Rio de Janeiro. Aí vem o Flávio e diz: jamais tinha conhecimento disso. Ele está, na prática, reeditando um bordão que era atribuído ao PT. Eu não sabia, jamais tive conhecimento disso. É como se o Flávio Bolsonaro pedisse ao país para tratá-lo como um tolo e não como um corrupto. O sujeito é deputado estadual, administra um gabinete, tem lá um lote de assessores e não sabe que tem um lá mordendo um pedaço dos salários. Evidente que sabia. Teve parte da rachadinha, foi parar até na conta da Michele Bolsonaro. E ele diz: eu nunca respondi criminalmente por isso. Ele não se dá conta, Fabiola, de que o perigo da meia-verdade é a tentação de realçar exatamente a metade que é mentira. Então, o Flávio Bolsonaro foi acusado, numa denúncia formal do Ministério Público, de desviar 6 milhões de reais da folha da Alerj. Para blindar o filho, o Bolsonaro, que estava na presidência, interveio na PF, na ABIN, na Receita Federal, no COAF. E, por questões processuais, o STJ e o STF enterraram provas vivas. Por isso, ele hoje se vangloria de não ter sido responsabilizado criminalmente. Aqui o Josias toca na ferida. O Flávio Bolsonaro reeditou aquele bordão que a direita tanto criticou no passado, o famoso "eu não sabia". Ele joga tudo no colo do Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família. Agora me diz, você acredita que um deputado administra um gabinete, tem assessores devolvendo parte do salário e não percebe um esquema de 6 milhões de reais? É óbvio que sabia. A rachadinha chegou até na conta da Michele Bolsonaro, mas o Flávio insiste em nos tratar como tolos.
O Josias foi brilhante ao lembrar que, enquanto o clã estava no poder, houve intervenção direta na Polícia Federal, na ABIN e na Receita Federal para blindar o Filho 01. Ele se vangloria de não ser condenado, mas esquece que o enterro das provas foi uma operação de salvamento político, não um atestado de idoneidade. É a meia-verdade, que, como bem disse o Josias, é a pior das mentiras. Eles usam o Estado para se proteger e depois dizem que a justiça foi feita. É um deboche com a cara do trabalhador. E aí ele fala também nessa entrevista sobre a relação dele com o PM, o Adriano da Nóbrega, que foi morto numa troca de tiros com a polícia em 2020, e diz que conheceu quando ele ainda era um policial operante, foi acusado injustamente. Ele foi acusado de torturar e executar um guardador de carros. E na definição do Flávio Bolsonaro, esse flanelinha era um traficante de drogas. E o Flávio Bolsonaro, quanto deputado estadual, foi na cadeia para pendurar no pescoço desse Adriano da Nóbrega a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Legislativo do Rio de Janeiro. Depois, solto, esse Adriano se tornou chefe do escritório do crime, uma organização miliciana composta de ex-policiais no Rio de Janeiro. Era, na prática, uma organização para executar, para matar gente. Aí o Flávio Bolsonaro diz nessa entrevista, ele tomou um caminho errado, eu não posso ter responsabilidade sobre isso. Ele esquece de lembrar, ou lembra de esquecer, Fabiola, que empregou no gabinete de deputado estadual a filha e a mãe desse miliciano amigo, quando ele já era visto como um miliciano. E, nesse ponto, os dois esqueletos se abraçam, a rachadinha e o contato com as milícias. Né? Então, Fabiola, essas versões do Flávio Bolsonaro sobre os esqueletos que estão no armário dele têm algo em comum. São versões toscas, sem verniz, sem lapidação. Ou ele melhora isso, ou a tentação de utilizar os esqueletos vai ser cada vez maior por parte dos adversários. Aliás, o PT já está se preparando para isso. Evidentemente, o Flávio Bolsonaro vai contra-atacar e a tendência dessa eleição virar uma gincana de lama, um jogando lodo sobre o outro, é muito grande. Para fechar com chave de ouro, ou melhor, de lama, o Josias expõe a conexão sombria com Adriano da Nóbrega. O Flávio deu a maior honraria do Rio de Janeiro para um homem que se tornaria chefe do escritório do crime. A desculpa? Ele tomou o caminho errado depois. Só que o Flávio esqueceu de contar que empregou a mãe e a filha do miliciano no próprio gabinete enquanto ele já era foragido e criminoso. É aqui que os dois esqueletos se abraçam, a rachadinha e a milícia. O gabinete não era só um lugar de desvio de dinheiro público, era um porto seguro para conexões perigosas. As explicações do Flávio são toscas, sem nenhum verniz de verdade. Ele aposta na nossa amnésia coletiva. Mas o papo aqui é reto. Ou a gente encara esses fatos, ou a política brasileira vai continuar sendo essa gincana de lama, onde quem tem poder enterra a verdade sob pilhas de decisões judiciais por conveniência. Flávio Bolsonaro não é uma vítima. É o símbolo de um sistema que precisa ser enfrentado com a verdade nua e crua.